Gênesis capítulo 6. Eu queria ler com você do verso 7 ao verso 9. Gênesis é o livro mais fácil de ser achado, de ser encontrado na Bíblia. Gênesis capítulo 6, do verso 7 ao verso 9. Se você achou, ou se você não achou e talvez não tenha Bíblia, me acompanha na leitura, não sei se colocam aqui atrás, talvez só na transmissão. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Até aí. Mas deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos usar o restante do capítulo 6, capítulo 7, o capítulo 8. Eu não vou ler todos os textos agora, mas eu vou citar com vocês durante o tempo que estivermos ministrando. Pai amado, eu quero mais uma vez te agradecer essa noite, o privilégio de estar na tua casa e no teu altar, e nesse momento único, Senhor, diante da tua palavra, nós abrimos e desarmamos o nosso coração para ouvir a tua voz. E que de fato, meu Deus, estejamos atentos à tua voz, não a voz de homem, meu Deus, mas a tua voz, possamos receber como palavra do Senhor para a nossa vida. Então fala conosco, eu te peço isso em nome de Jesus, e aqueles que querem ouvir o Senhor, digam amém. Amém. Que amém ruim, digam amém de novo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, 2022 está sendo... eu acho que um dos melhores e mais desafiadores anos da nossa história. Não sei se você concorda, talvez alguns sim, outros não, mas para mim, a visão que eu tenho, não só pessoal, mas da igreja, é a visão que eu tenho. Tem sido o melhor ano dos últimos anos, mas o mais desafiador de todos. Eu não pensei, com sinceridade, que fosse tão difícil amadurecer. Na verdade, eu não pensei que, tanto pessoalmente como coletivamente, não pensei que éramos tão imaturos em tantas áreas. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para amadurecer, é reconhecer que não somos maduros. Porque a gente só reconhece que precisa amadurecer quando a gente reconhece que não é maduro, E isso tem sido, em determinados momentos, até um choque. Mas, a gente se sente chocado, porque, poxa, não tem nada pior para uma pessoa, e determinadas pessoas é mais difícil ainda. Ser confrontado com a imaturidade. É difícil, irmãos. Gente, você chega para um adolescente, chama ele de criança, você mata ele. Você quer matar um adolescente, chama ele de criança. Porque ele já está se achando, ele sabe mais coisas que você, e de fato ele sabe de muitas coisas que você não sabe, e pelo fato dele saber muitas coisas que você não sabe, ele acha que é mais maduro que você. Então, quando você fala para ele que você ainda é uma criança imatura, eles ficam no osso, eles querem morrer, porque ninguém gosta de ser tratado, e a dificuldade de reconhecer que é imaturo. Agora, quando nós somos já com os cabelos brancos, barba branca, e alguns que nem cabelo mais têm, e são confrontados da mesma forma com a palavra de Deus, para reconhecer que ainda existe maturidade apesar dos anos, isso é mais difícil ainda. E tem sido difícil. Um ano bom, de muito crescimento, de muita experiência com Deus, mas muito desafiador, porque amadurecer dói. Amadurecer exige de nós posicionamentos, mudanças, e que não são fáceis de tomar muitas vezes. Não são fáceis.
Mas eu percebo que a cada palavra específica que o Senhor traz para nós sobre esse tema, a gente pode mudar, porque amadurecer é mudar, não é verdade? Amadurecer é mudar, é quando você é capaz de reconhecer que aquilo ali que você pensava ser o certo não é o certo, e você decide fazer o certo. Então, na mudança, você amadurece. Nós aprendemos sobre a maturidade do perdão. Só um maduro perdoa, irmãos. Os imaturos carregam mágoa a vida inteira, adoecem e levam a vida assim. Só os maduros perdoam. Nós aprendemos sobre a maturidade do amor. Só um maduro consegue amar de verdade. O imaturo, ele ama com segundas intenções. Mas o maduro consegue amar de verdade. A importância de amadurecer para poder amar. Porque só o amor maduro faz com que eu ame mesmo as pessoas que talvez não me façam bem. Que é aquilo que Jesus ensinou, a amar o inimigo, que não é fácil. Orar pelos que perseguem. Só a maturidade nos capacita isso. E assim por diante. Então, quando a gente vai relembrando os temas, né, de maturidade, a gente vai vendo assim, o quanto de fato já fomos confrontados até aqui nesse decreto, né, do ano. E eu vou falar com você hoje à noite, talvez um dos temas ligados à maturidade mais difíceis para a nossa geração, que é sobre aliança. A maturidade para vivermos uma aliança integral, saudável, legítima com Deus. E nós vamos aprender isso na vida de um homem que demonstrou e foi encontrado pelo próprio Deus num dos momentos mais precários moralmente da sociedade, da humanidade, que foi Noé. O escritor, quando vai registrar a decisão de Deus em destruir a terra com o dilúvio, por não haver nenhuma palavra divina que pudesse explicar a atitude divina, ele usa uma palavra humana, que é o termo arrependimento. Na teologia a gente aprende, né, sobre esse linguajar humano ligado à pessoa de Deus, para a gente entender as ações de Deus. Porque Deus não se arrepende de nada, né? Mas foi a única forma da gente entender a que ponto a humanidade chegou, para Deus olhar e dizer, não tem jeito. Que é outra coisa difícil da gente alcançar. Como que para um Deus que não sabe o que é impossível, olhar para uma geração e dizer, para essa geração não tem jeito? Isso aconteceu algumas vezes na história da humanidade. Isso aconteceu com Israel, quando Israel atravessava o deserto, saindo da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Deus olhou para aquela geração e falou assim, essa geração não tem jeito. E então ele elimina aquela geração e espera 40 anos para nascer uma nova geração para conquistar a terra da promessa. Deus olhou para Sodoma e Gomorra e mesmo debaixo da intercessão de Abraão, que orou, Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor falou, se tiver 10 eu não destruo. Deus não encontrou 10 e destruiu, porque não tinha jeito. Deus olhou para a geração de Noé e falou assim, não tem jeito, vou destruir tudo. E quando ele decide então destruir tudo com as águas do dilúvio, ele viu Noé, e ele viu que Noé era um homem de aliança, era um homem justo, íntegro, reto. As características de Noé são muito parecidas com as características de Jó. A fidelidade de Noé, que não tinha a ver com a geração dele, que isso aqui é muito, né, desafiador para nós. No meio, porque você ser fiel no meio dos fiéis não é tão difícil, mas no meio de uma geração perversa, corrompida, ele se manter fiel, a ponto de Deus olhar e falar assim, eu vou destruir tudo, mas eu não posso destruir Noé, porque Noé é uma pessoa de aliança. E Deus então se move para, através de Noé, preservar a humanidade.
E Noé teve que dar respostas à aliança dele com Deus. E que a gente, quando percebe e aprende os detalhes das atitudes de Noé, a gente vê o quão maduro foi Noé na aliança que ele tinha. E presta atenção nessa palavra, porque eu, pelo menos, eu não conheço uma pessoa, não me lembro, sim, de uma pessoa que diga assim, não, eu sou infiel. Ou, não confie em mim não, que eu vou te passar a perna. Eu não conheço ninguém que tenha falado isso alguma vez. Vou te trair, hein? Confie em mim não, que eu vou te trair. Eu não conheço ninguém, né? Então, eu imagino que todos nós, então, a gente pensa que a gente é fiel às alianças. Eu imagino que você pense isso, eu penso isso. Não, eu sou um homem fiel às minhas alianças. Graças a Deus, até hoje eu tenho sido. Então, eu imagino que eu, independente de circunstâncias, eu não quebraria a minha aliança. E eu imagino que todo mundo pense da mesma forma. Mas quando a gente olha para as respostas que Noé teve que dar, para mostrar, para comprovar a maturidade da aliança dele com Deus, a gente começa a repensar se as nossas alianças são tão maduras quanto nós pensamos. E eu queria te fazer pensar junto comigo sobre esse tema. Primeiro, em relação à nossa aliança com Deus. Primeiro, em relação à nossa aliança com Deus. Mas também vai ser uma oportunidade de a gente avaliar as nossas muitas alianças, conjugais, familiares, de amizade, com a igreja, para a gente saber até que ponto as nossas alianças são de fato alianças maduras, ou nós somos ainda naquela fase, biribiribá, parei de brincar, se me contrariar, não brinco mais, sai do parquinho. Tem gente que vive isso, né? Se me contrariar, eu saio do parquinho, eu levo a bola que é minha. Então tem muito crente que já está vivendo esse drama, e aí pensa que é maduro. Mas vamos para a palavra, para a gente aprender então, como que a maturidade e a integridade na aliança com Deus é revelada. Vamos lá. Primeiro, presta atenção, a aliança, ou a maturidade da aliança, ela é revelada na obediência. Repete comigo, a aliança madura é revelada na obediência. Parece algo simples, e de fato deveria ser algo simples, mas na prática não é tão simples. Eu vou te mostrar no texto, vamos lá. Vou citar uns textos para você, se você deixou a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo aí. Capítulo 6, verso 13 ao 15, depois eu vou ler o 22. E Deus disse a Noé, o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Verso 14, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos da arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. O restante do texto, ele vai falar as especificações da arca, mas o verso 22 diz assim, assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. O nome disso é obediência. Que aparentemente é algo muito lógico e muito fácil, irmãos, da gente viver. Mas na prática, não é o que a gente convive diariamente, não é. Existe sim uma dificuldade muito grande da gente obedecer à risca as direções que Deus nos dá. E eu fico olhando para esse texto e fico imaginando, se Noé, ele tivesse a mesma imaturidade da sua geração e da nossa geração. Porque nunca na história até então
havia sido construído algo desse tamanho. Pelo menos não existe nenhum registro, até então, da construção de um barco ou de um navio. Não tem nenhum registro de nenhuma construção de barco ou navio até a época de Noé. Então ele era o primeiro, não tinha uma referência para dizer, vou fazer igual tal navio, vou fazer igual tal barco. Não, ele não tinha. Ele tinha uma direção de Deus. Você vai usar tal madeira, e a arca deve ter tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, e você tem que passar betume por dentro e por fora. E ele começa então aquela construção. Um outro desafio é que ele constrói a arca no meio do deserto, e não tinha perto dele nenhum tipo de água que pudesse justificar o barco. Ele não construiu, né, que é a coisa mais normal que tem, quando você passa aqui indo para o Rio de Janeiro, tem aqueles estaleiros, né, na beira da estrada ali, onde os navios são construídos ou reformados, que é a coisa mais lógica que tem. Você vai reformar ou construir um navio, constrói do lado do mar, quando terminar, você joga ele dentro d'água, e vamos, né, vida que segue. Agora você imagina você construir um navio em Belo Horizonte. Imagina, construir um navio em Belo Horizonte. Agora você imagina o cara construir um navio em Belo Horizonte. E ele está lá, ele corta madeira, ele serra madeira, ele está preparando tudo. E as medidas, tudo direitinho. 120 anos para construir, porque ele constrói sozinho com a família, então não foi uma construção de meses, nem de poucos anos. Agora imagina, eu fico imaginando assim, quando ele está lá cortando, a madeira tinha que ser o tal de madeira de gofer, ou de golfer, e de repente ele corta uma árvore lá, e quando ele corta era mogno, ou um cedro. Aí ele olha, corta aquela madeira, gente, que madeira bonita. Eu acho que ao invés de eu usar madeira gofer, eu vou usar cedro. Cedro é mais bonito do que gofer. Então eu vou usar cedro. Aí ele usa cedro. Quando ele vai fazer um compartimento lá, ele olha, mede o compartimento. Deus falou que era para fazer com tantos metros, mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho maior, porque vai colocar um elefante aqui dentro, né? Então eu vou fazer maior, para caber o elefante. Aí ele olha um outro compartimento e fala, não, esse compartimento é grande demais, é para colocar galinha. Não precisa ser tão grande, vou fazer menorzinho. E ele resolve então mexer no projeto. Se ele mexe no projeto, ele assume a responsabilidade quando a água chegar. Agora você imagina bem, se o projeto afunda. Por que o projeto não afundou? Por que a arca não afundou? Por que a arca suportou meses de dilúvio? E a gente às vezes não pensa a pressão da água, quando vem água de todos os lados. Se fosse uma madeira qualquer, poderia romper, quebrar, não suportar a pressão da água. Por que deu tudo certo? Deu tudo certo porque em nenhum momento Noé resolveu usar da sua criatividade para melhorar o projeto que Deus deu. Porque eu penso, irmãos, que essa questão obediência, para nós, seres humanos, é um desafio, para nós brasileiros, o desafio é muito maior. Porque às vezes a gente não se considera desobediente. A gente só se considera mais criativo que o projeto original. A gente sempre acha que pode fazer melhor do que aquilo que Deus deu. E não entende que essa boa intenção de melhorar o que Deus deu é desobediência disfarçada. Porque a única coisa que a gente precisa é fazer o que Deus mandou. E ponto. Mas em nome da criatividade, o que nós revelamos de fato é imaturidade. Porque parece que se eu não fizer do jeito que Deus mandou, se eu não colocar
a minha mãozinha para melhorar o projeto, depois do projeto pronto, ninguém vai reconhecer que fui eu que fiz. Então, para eu aparecer no projeto, eu vou dar uma mexidinha, vou dar uma melhoradinha. E por causa dessa melhoradinha, tem muito barco afundando. É a causa de muitas famílias afundando. Deus dá um projeto para construir uma família e fala para o homem como o homem tem que ser homem. Vocês aprenderam isso lá? Fala para a mulher como a mulher tem que ser mulher. Fala para os filhos qual é o lugar deles. E se a gente simplesmente fizer do jeito que Deus deu o projeto, não tem família que dê errado, família vai dar certo. Porque se Deus deu o projeto, Deus honra o projeto. Mas só que no meio do caminho alguém resolve ser melhor. E na intenção de ser melhor, mexe na originalidade do projeto e o barco afunda. Casamentos afundam, famílias afundam, ministérios afundam. A cada dia que passa eu sou mais convencido, irmãos, o que dá certo não é a nossa criatividade, o que dá certo é a bênção de Deus. A palavra do Senhor diz, um planta, o outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. O sucesso não está na criatividade, não está nos grandes investimentos. O sucesso está na bênção de Deus em resposta a alguém que resolve obedecer. E é simples. Então presta atenção, porque se você é do tipo que todas as vezes que recebe uma direção de Deus, presta atenção nisso. Todas as vezes que você recebe uma direção de Deus, a ordem, um conselho, seja o que for, de alguém que está acima de você, e você não tem essa capacidade de simplesmente fazer do jeito que Deus mandou. Se você não consegue, você precisa rever a sua maturidade, você não é tão maduro como você pensava. E você vem disfarçando a sua imaturidade e a sua desobediência em nome de muitas outras coisas. Talvez você queira disfarçar a sua desobediência por trás do seu talento. Afinal de contas, o seu líder, o seu pastor, que te deu a direção para fazer algo, é muito menos talentoso que você nessa tarefa. Então você é tão mais talentoso que você prefere fazer do seu jeito do que seguir uma direção que lhe foi dada. Não sei se você consegue entender isso, queridos. Mas isso tem sido a causa da derrota, da frustração de muitos projetos. De muitos projetos. A falta de obediência em simplesmente fazer do jeito que Deus mandou. Quando Deus manda e eu obedeço, Deus é responsável pelo projeto. Quando Deus manda e eu desobedeço, eu sou responsável pelo projeto. A pergunta é, quem é melhor no projeto, você ou Deus? Você entendeu? Então, a maturidade na aliança, porque era uma aliança. Presta atenção, Noé. Eu vou destruir a humanidade, mas eu tenho uma aliança com você. Eu vou destruir a humanidade, mas você e a sua família eu vou salvar. Show de bola. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Você precisa fazer um barco. Tá bom, Senhor. Como que é esse barco? Desse jeito. Tá bom, Senhor. É na obediência de Noé que a maturidade dele se revela e a salvação do Senhor o alcança. Você entendeu, irmão? Tem alguém entendendo ainda aí? É simples. É tão simples que algumas pessoas tropeçam. Porque gostariam que fosse mais complexo, mas não é complexo, é simples. A maioria das frustrações em compromissos, em alianças, está na desobediência ou na dificuldade em se submeter a coisas simples. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu aprendo, a primeira forma da maturidade de alguém aliançado com Deus se revelar, é quando alguém decide obedecer sem negociar. Segundo, a aliança, ou a maturidade da aliança, ela é revelada não só na obediência, mas também na fé.
E aqui é um outro desafio, né? É um outro desafio. Não existe, irmãos, aliança com Deus se não houver fé, se não houver dependência, se não houver crédito no coração de quem decide servir a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é impossível eu ter uma aliança com Deus e eu não crer em Deus, eu tenho que crer nele. Mas não é crer que Deus existe. Fé é muito mais do que crer que Deus existe. Fé é muito mais do que crer que Deus faz milagres. Fé é confiar no caráter de Deus de maneira inegociável. Isso é fé. Agora olha bem. Olha o desafio, irmãos. Olha o desafio. Noé constrói uma arca. 120 anos foi o tempo que ele demorou para construir a arca. 120 anos. Eu fico assim, imaginando, né, na minha mente, assim, eu fico imaginando a cena. E eu queria viajar com você junto comigo aí, viaja aí comigo. Noé acorda cedo e vai para a floresta procurar a tal da madeira de gofer e começa a cortar madeira. Então ele encontrou uma árvore, cortou a árvore. Encontrou outra árvore, cortou a árvore. Agora ele tem que fazer tábuas dessa árvore. Então ele vai fazer tábuas da árvore. Ele tem que esperar essa madeira secar. Porque se você constrói qualquer coisa com madeira verde, depois empena, dá ruim. Né? Tem uma série de técnicas, e eu imagino que Deus foi orientando como fazer para dar tudo certo. Aí eu fico imaginando um vizinho. Um vizinho vê Noé cortando uma árvore. Vê Noé fazendo tábuas da árvore. Aí sempre tem os curiosos, né, os fofoqueiros de plantão, que tem que saber da vida dos outros. E aí, vizinho, está fazendo o quê? Vai fazer o quê com essa madeira? Aí Noé, um barco. Aonde? Aqui. Aí ele começa. Aí um vizinho fala para o outro, o vizinho fala para o outro. Domingo agora, Noé vai ter uma reunião de família. Aí reúne a família lá, para um churrasco de família. E a notícia já chegou para os familiares de Noé. Aí na reunião de família é um barato, né, irmão? Reunião de família é um barato. É muito legal a reunião de família. E é muito legal porque sempre em reunião de família tem alguém que passa do ponto. O cara bebeu uma coisinha e tal, e quando ele bebeu uma coisinha, ele começa a falar demais. Aí lá o tio de Noé, porque ninguém entrou na arca. Nenhum tio de Noé entrou na arca, nenhum primo de Noé entrou na arca. Só Noé, a esposa, os filhos e as noras. Então os familiares de Noé não entraram na arca, mas sabiam da arca. Então Noé, aí chega um tio lá, já tinha tomado umas. Olha o doido aí. Diz ele que vai construir um barco aí. Quero ver, hein? Onde está a água? Como é que esse barco vai navegar? E tudo que a família precisa é de alguém que levante a questão. Que está todo mundo querendo falar, mas ninguém tem coragem. Mas quando um levanta a questão, os outros embalam. É assim na sua família? Reunião de família é assim, né? Então um começa, o outro vai, papai, e começa aquela situação. Aí você imagina Noé no meio da situação. Chamaram Noé de doido, você é perturbado, você é um monte de coisa. Onde já se viu construir uma arca, irmãos? Deste tamanho todo. No deserto, no seco. Nenhuma possibilidade, assim, nada que pudesse justificar. Noé deve ter saído de muitas reuniões de família, bombardeado por incrédulos. Mas Noé não para o projeto. Você entendeu? Os vizinhos criticaram Noé, mas ele não para o projeto. Os amigos criticaram a loucura de Noé, mas Noé não para o projeto. Para você entender o que é fé, irmãos.
Porque por muito menos tem pessoas se tornando infiéis a Deus, por muito menos tem pessoas querendo trocar de igreja, por muito menos tem pessoas deixando o projeto que Deus um dia entregou, porque alguém um dia fez uma crítica, e essa crítica entrou no seu coração, e minou algo que jamais poderia ser minado em você, a sua fé. Esse é o motivo pelo qual nós temos mais ministérios apagados nessas cadeiras, do que ativos aqui em cima. Nós temos mais talentos enterrados aí, do que sendo usados aqui. Porque em algum momento você foi contrariado, em algum momento você foi criticado, e você negociou o inegociável. Você deixou de crer que Deus era capaz de te honrar. E quando a gente reconhece isso, nós temos que reconhecer uma das coisas mais difíceis. Eu pensei que eu era uma pessoa mais madura, mas não sou. Porque maturidade não tem a ver com o meu tempo na igreja, nem com a minha barba branca, mas com a minha capacidade de crer, mesmo quando as pessoas criticam. Tem alguém indo comigo aí? Então a maturidade de uma aliança se revela na fé dessa aliança. Deus falou, Deus vai fazer. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas se passaram tantos anos, mas o Deus que prometeu não se esquece do que Ele fala. E tudo no tempo de Deus é perfeito. E nunca, e Deus, irmãos, Deus sabe ser Deus, fala sério. Deus sabe ser Deus, melhor do que qualquer um, né? É até legal, porque tem algumas pessoas que falam, não, porque se eu fosse Deus, eu matava fulano. Graças a Deus você não é Deus, né? Se eu fosse Deus, eu acabava com isso. Mas graças a Deus você não é Deus, só Ele que é Deus. Porque ninguém sabe ser Deus tão bem como Deus é, né? Porque Ele sempre foi isso, sempre foi Deus, então Ele sabe muito bem, melhor do que a gente. E Ele, então, Ele sabe fazer o que tem que ser feito na hora certa. Na hora certa o dilúvio veio, na hora certa a chuva caiu, na hora certa a arca foi levantada, na hora certa Noé foi honrado, mas isso tudo só foi possível porque Noé foi maduro o suficiente para sustentar uma aliança de fé, mesmo contra tudo e contra todos. Se você entender isso, irmãos, você sai daqui com uma chave virada dentro de você. Se você entender isso, você vai rever todas as vezes que você for tentado a desistir, todas as vezes que você for tentado a questionar coisas inquestionáveis, valores inquestionáveis, você vai rever isso, para você não se deixar nunca mais levar por isso. Porque se eu não sou capaz, irmãos, de crer, eu não sou capaz de andar com Deus. Então uma aliança madura se revela na fé. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Depois de tantos anos, a arca está pronta, chegou a hora de entrar e de viver o projeto de Deus. Mas foi alguém que soube esperar e crer, sem negociar. Terceiro, vamos que vamos. A terceira forma de uma aliança madura ser revelada é através de uma vida guiada pelo Espírito Santo. E aqui é outro desafio para nós humanos. Nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de nos deixar guiar por quem quer que seja. Nós somos seres autossuficientes, ou pensamos ser. Deus nos fez independentes, e com um dos atributos únicos de Deus, do próprio Deus, que é o tal do livre-arbítrio. Então nós temos o direito de escolha. É a única resposta
para o fato de Deus ter colocado no jardim uma árvore e depois dizer para o homem: não coma dela? Qual a lógica? Se não pode comer, para que Deus colocou a árvore? Não era muito mais fácil não colocar a árvore? Então para que Deus colocou a árvore se não podia comer da árvore? Porque se eu não tenho opção, eu nunca poderei provar a minha fidelidade. Se eu não tenho opção, eu deixo de ser um ser livre. Porque escravo não tem opção, e Deus não fez escravos, Deus fez seres humanos livres. Então nós temos a liberdade de escolha. E nessa liberdade de escolha, diante das situações que nos aparecem, nós precisamos decidir quem nos guia. Quem é que nos guia? Quem que guia a sua vida? Quem guia a sua família, seu casamento? Quem dirige você nas decisões que você tem que tomar em todas as áreas? Porque sempre nós seremos guiados por algo ou por alguém. Existem fontes internas e externas que de alguma forma determinam as direções que tomamos. É assim ou não é? É, ué. Às vezes você pode tomar uma decisão ou uma direção porque alguém te influenciou. Um pai, uma esposa, um marido, um amigo, que de alguma forma influenciou para você ir para a direita ou ir para a esquerda. Mas em todas as decisões nós temos pelo menos duas fontes de direção que sempre vão se apresentar. Uma é a nossa carne, na maioria das vezes influenciada pelo próprio Satanás. E a outra fonte é o Espírito Santo. Agora eu vou ler o texto para você. Capítulo 8, versos 6 a 12. Se você está acompanhando. E aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera. Aqui eu acho tão legal. Toda vez que eu vejo os detalhes, irmãos, eu fico assim apaixonado por essa experiência, né? Porque quando Deus mandou ele fazer a arca, Deus falou assim: põe uma porta de tal lado, desse tamanho, assim, 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 assim. Põe uma janela dessa forma, dessa altura, em tal lugar, assim, 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 assim. Aí eu fico imaginando se Noé não tivesse feito a janela. Não, vou fazer janela para quê? Né, se ele não tivesse feito a janela. Aí agora descobriu para que era a janela. Ele chega na janela, abriu a janela da arca que ele fizera. E ele enviou um corvo. Ele enviou o quê? Um corvo, que saindo ia e voltava até secar as águas de sobre a terra. Ele também enviou uma pomba. Enviou o quê? Diga, ou a pomba, ou o corvo. Ou a pomba, ou o corvo. Vamos lá. Então ele envia a pomba, para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola do seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então, ele estendeu sua mão e a tomou e a puxou para si, para dentro da arca. E ele ficou mais outros 7 dias, e novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde. E eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. E ele ficou mais outros 7 dias, e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. Quem te guia, o corvo ou a pomba? Quem determina a hora de você ir, ou de você não ir? O corvo ou a pomba? Porque as opções estão aí. Para quem não conhece um corvo é uma ave de rapina, é um urubuzinho melhorado. Nós não temos no nosso país, não tem corvo, né? Mas eu já tive a oportunidade de ver alguns, e o bicho é até bonito, né? Um preto assim, meio azuladão, bonito, grande. Bonito, mas come carniça igual urubu.
é uma ave de rapina. Por isso que quando ele solta o corvo vai e volta e não volta mais. Porque o corvo, quando sai, o que ele encontra lá fora? Carniça. Um monte de cadáver lá flutuando lá nas águas, né? Ele encontra um cadáver, não sei se de uma pessoa, ou talvez uma vaca boiando. Ele pousa na vaca e vai comer o que é de praxe, carniça. Está lá e ele não volta então. Então Noé, ele soube, né? O corvo não voltou, porque achou carniça. Aí ele solta a pomba volta. Quando a pomba volta, ele sabe, tem água lá fora. Vou esperar o tempo de Deus, não é no meu tempo. Aí ele solta a pomba. Depois de 7 dias. Eu vou ter que esperar mais. O tempo de Deus nunca é o meu. O tempo de Deus é perfeito, o meu não. Ele solta a pomba. Aí a pomba fica o dia inteiro e volta no final da tarde. E ela volta com uma folha de oliveira, um ramo de oliveira no bico. Eu acho tremendo esse texto, porque podia ser qualquer outra árvore, né? Mas ela traz justamente a árvore que representa a própria unção, da onde sai a unção, da onde sai o óleo da unção, que é a oliveira. E ela traz no bico o ramo da oliveira. Aí o texto diz: Noé soube que as águas haviam secado. Noé soube que era hora de tomar uma decisão, porque ele tem uma direção. E alguns, né, que acreditam que de fato essa pomba, quando ela é solta da segunda vez e ela vai, ela não volta. Ele solta, ela foi e não voltou. E alguns acreditam que ela retornou no dia do batismo de Jesus. Que quando ele é batizado, ela vem como pomba e pousa sobre ele, para mostrar que a mesma direção que havia sobre Noé, para fazer que o projeto desse certo, é a mesma direção que iria dirigir Jesus para todo o seu ministério dar certo. Para nos ensinar algo muito simples, que não existe uma aliança se não houver essa disposição de se deixar guiar, não pela minha vontade, pelo meu tempo, pelo que eu acho ou penso, mas a minha capacidade de me deixar guiar pelo Espírito Santo, que tudo sabe. E quando eu olho para isso, eu percebo que, de fato, nós não somos tão maduros na nossa aliança com Deus como a gente pensa ser. Porque, irmãos, a maioria de nós só tem tomado decisões equivocadas. Porque eu acho, porque eu penso, porque eu estou sentindo. Eu estou sentindo de fazer. Estou sentindo de ir. E talvez o maior problema, né, quando você fala assim, eu estou sentindo de ir, eu vou. Ou eu estou com vontade de fazer e vou fazer. Talvez o mais complicado não seja isso. Talvez o mais complicado é quando a pessoa fala assim, não, porque Deus falou comigo. Isso é o mais complicado. Gente, eu passo por isso assim, constantemente. Pessoas que sentam no meu gabinete, não, porque Deus falou comigo que o meu tempo na CMA acabou. Aí, quando eu estou com paciência, eu converso. Quando eu estou com paciência, aí eu converso. Eu falo o seguinte, presta atenção, irmão. Você é livre. Presta atenção, irmão. Você é livre. Você pode servir a Deus onde você quiser. Você pode ser crente onde você quiser. Você pode congregar onde você quiser. Mas não põe na conta do Espírito Santo a decisão do corvo. Não põe na conta de Deus uma decisão que é sua. Você pode ir, filho, vai servir a Deus onde você quiser, que o Senhor te abençoe, que você colha para onde você for, que você colha 100 vezes o que você semeou aqui. Vai com Deus, vou sentir sua falta, mas que o Senhor seja contigo. Vamos embora, vira que segue, vira a página e vamos embora. Mas não ponha na conta de Deus,
Não ponha, isso é muito imaturidade, você fazer algo que está no seu coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas, você movido por sentimentos, às vezes por um momento de crise, seja lá o que for, ou porque ouviu tanta coisa e te influenciou a tomar uma decisão, e você querer colocar isso na conta de Deus, não coloque, isso não é bom. Tome a decisão, pelo menos seja maduro o suficiente para dizer, eu estou tomando a decisão porque eu quero, eu vou porque eu quero, eu tenho o direito de ir, eu vou. Mas não ponha na conta de Deus, isso não é maduro. Mas a maturidade de uma aliança, irmãos, está nessa capacidade de nunca tomar uma decisão se não for o Espírito Santo dirigindo a vida da gente. E isso é muito difícil. Confesso para você que é muito difícil. Que às vezes você está orando por algo, e você ora uma semana e parece que Deus não te responde, você está ansioso para tomar a decisão. Você ora 2 semanas e Deus não responde, você está ansioso para tomar uma decisão. Você ora 3 semanas, você faz um jejum de 21 dias, e Deus não responde, você está ansioso para tomar uma decisão. E sabe o que você faz? Toma a decisão. Toma a decisão, mesmo sem Deus falar. Às vezes a gente se comporta, você já viu esses desenhozinhos? Que está um camarada cavando, está um camarada na mina, cavando, aí ele está assim perto de um diamante enorme, né? Ele está perto do diamante enorme, quando ele vai talvez dar a última cavada para pegar o veio de diamante enorme, ele desiste, porque ele já cavou demais. Só que nós nunca vamos saber a resposta de Deus se a gente não cavar um pouco mais. Essa é a verdade. Nós nunca vamos saber a resposta de Deus se a gente não cavar um pouco mais. E a maturidade está nessa capacidade de cavar até Deus falar. Não tome uma decisão que define a sua vida sem ouvir Deus. Até que a pomba sinalize, está na hora, espera. Deus não erra, mas nós erramos. Eu não sei o que está lá fora, se é água, se é cadáver, ou se é uma nova oportunidade de vida. Eu não sei o que está lá fora, mas Deus sabe. E se eu quero acertar, eu preciso esperar o Espírito Santo falar. Uma aliança madura é determinada por isso aí. Deu ruim, irmão? Antes de eu passar para o próximo ponto, aprenda uma coisa. É melhor voltar atrás quando não se tem convicção do que teimar não tendo convicção. Vida que segue. 4. Tem alguém comigo ainda aí? Deixa eu ver. A 4ª maneira da maturidade da aliança ser revelada é através da nossa semeadura. A semeadura revela a maturidade da aliança. Irmãos, isso aqui é um negócio tremendo. Eu vou ler o texto para você, vamos lá. Capítulo 8, verso 20 a 22. Acompanha comigo aí, capítulo 8, verso 20 a 22. Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce. E o Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fez. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e tempo de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Quando foi que Deus trouxe essa resposta?
quando Noé, ao descer da arca, ele levanta um altar e traz uma oferta. Eu estava pensando nisso hoje, em muitos aspectos, mas tem um assim que, aproveitar aí o encontro de casais, né? É muito legal. Eu tenho 2 jovens em casa que estão aí namorando e noivando e planejando o casamento, e a gente curte muito a vida dos dois e cada fase da vida deles, e agora está na moda comemorar mêsversário. Primeiro a gente ficava assim contando os meses para dar um ano de namoro, agora para não esperar um ano, comemora mêsversário. Tem pai, né, que comemora mêsversário do filho, comemora o primeiro mês do filho, que é o mêsversário. Que legal, mêsversário, né? Uma forma bacana de manter viva a memória, né? Hoje tem um mês que a gente está namorando, tem 6 meses que nós estamos namorando. Legal isso, né? Essa turma é criativa, César. Show de bola essa turma, né? E toda vez que tem mêsversário, aí tem um bombom, tem um chocolate, tem uma graça. Estão sempre fazendo graça para as noivas, para a noiva, para a namorada. E eu acho um barato, né? Eu acho barato, porque eu me lembro, quando eu não namorei muito, eu namorei, noivei e casei com 8 meses e meio, não teve muito tempo nem de ter mêsversário, nem aniversário fez, eu já estava casado. Mas sempre tinha que levar alguma coisinha para fazer uma graça, né? Namorar, manter viva aquela coisa, para ela não desistir, né? Manter viva, para ela não desistir de casar comigo. Aí tá, aí o cara faz assim, né? Aí leva presente, aí leva buquê, que lindo, aí casa. Aí depois que casa, engorda. Acabou, só isso. Tudo que ele queria era casar, já casou, então agora ele engorda. Se perguntar para ele assim, quando é seu aniversário de casamento? Amor, é quando mesmo? Ele nem lembra mais. Ele nem lembra mais de quando é o aniversário de casamento. Se perguntar aniversário de namoro, então, vai sair até briga, porque não vai lembrar nunca. Mas quando namorava, tinha até mêsversário. Aí depois quer saber por quê que o relacionamento não é mais a mesma coisa. Porque faltou maturidade para sustentar, porque o que sustenta uma aliança são semeaduras. O que sustenta uma aliança são as semeaduras. Um elogio, todo dia, você é linda, te amo. Hoje tem. Então, lá em casa a gente vive muito isso, porque eu sou enjoado, o dia inteiro eu estou perturbando ela, passo perto, perturbo. Tem que encostar, tem que perturbar. Então é o dia inteiro, a gente vive muito isso como família. Porque eu percebo, irmãos, que muitas pessoas com o passar do tempo perdem o entendimento da importância que é manter viva uma prática simples, de semear na vida de quem você tem uma aliança com esse alguém. Agora, vamos pensar na nossa relação com Deus. Porque eu conheço pessoas aqui na igreja, irmãos, e não são poucas, assim que pagaram um preço alto para conquistar algo na vida. Às vezes uma casa, um carro, um filho. Nós temos muitos testemunhos na igreja de casais que não podiam ter filhos. E que para ter um filho orou, jejuou, deu ofertas específicas para Deus fazer um milagre, para Deus responder uma oração, para Deus trazer uma cura em alguém. E Deus fez, porque Deus faz. Se tem alguém que nunca nega a resposta de uma semeadura, é Deus. É impossível semear em Deus e não colher. Sempre que você semear em Deus, vai colher. A questão
Não é o preço que eu estou disposto a pagar para alcançar o que eu quero, mas é a maturidade de continuar semeando depois que eu alcancei. Porque esse é o motivo pelo qual tem muita gente que conquista e nunca sustenta. Semeou, semeou, semeou para casar. Parou de semear, divorciou. Ou parou de semear, o casamento ficou frio. Parou de semear, o relacionamento perdeu a graça. A culpa não é do outro, a culpa é da falta de semeadura, os dois precisam semear. Na vida com Deus, da mesma forma, presta atenção aqui que eu vou fazer você pensar. Nós tivemos alguns anos difíceis, irmãos. Essa pandemia, ela foi uma loucura para o planeta. Países de primeiro mundo quebraram, estão em recessão. O país mais poderoso do planeta, Estados Unidos, com inflação que nunca teve na história. Eu paguei $1,80 num galão de combustível, há 4 anos atrás. O mesmo galão de combustível esse ano eu paguei R$3,80. Mais do dobro. Um país que sempre se orgulhou que a Coca-Cola custa $1 há 40 anos. Nunca subiu. Nos últimos 2 anos tem inflação nos Estados Unidos. Nós somos um país de terceiro mundo. Uma economia ainda muito frágil. Vítima de anos e anos de roubalheira, que não começou com o PT só agravou os roubos, mas o Brasil sempre foi roubado desde a sua descoberta. Os portugueses nos roubaram, os espanhóis nos roubaram, os holandeses nos roubaram. Nós fomos saqueados desde que nós fomos descobertos como nação. Os nossos índios foram saqueados, foram roubados. Nosso ouro, nosso ferro. Então a gente pensa que foi só o PT, não, o PT só trouxe mídia dos bilhões roubados, mas sempre fomos roubados. Então um país com a economia fragilizada, você faz parte dessa realidade. Países mais ricos do que nós, ou que já foram mais ricos do que nós, hoje estão passando fome. Perto de nós aqui está a Venezuela. Tem a maior reserva de petróleo do planeta. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. E as pessoas estão matando o cachorro do lixo para comer o cachorro e o lixo. Quem comeu hoje aqui? Ah, comeu. Quem veio de carro para a igreja? Quem trocou de carro nos últimos 10 anos? Quem adquiriu uma casa nova nos últimos 10 anos? Eu podia fazer mais um monte de perguntas aqui, e você vai reconhecer que nos últimos 10 anos, com toda a crise, hoje você tem muito mais do que você tinha 10 anos atrás. E tudo que você alcançou nesses últimos 10 anos, não só financeiramente, mas em outras coisas tão preciosas ou mais preciosas do que conquistas materiais. Vou te dar um exemplo, já que nós estamos falando de encontros casais. Quem aqui casou nos últimos 10 anos? Levanta a mão. Faltou um glória a Deus, irmão. Vou perguntar. Quem é que casou nos últimos 10 anos? Melhorou. Cadê o Roninho? O Roninho está aí não? Deus te deu uma família. Olha que coisa linda. Que você não tinha, agora você tem. E com certeza você orou por isso, sim ou não? Muitos jejuaram por isso, muitos ofertaram por isso, muitos fizeram um propósito para alcançar isso. Sim ou não? Sim? A pergunta é, o que você semeou depois que conquistou? Qual o altar que você levantou para Deus depois que conquistou? Não é o que você fez para conquistar, mas o que você fez depois que conquistou. Porque o nosso desejo pela conquista nos faz pagar o preço que tivermos que pagar para conquistar. E a gente paga, irmãos. Quando a gente quer, a gente chega. Chega ou não chega? Chega. Quando a gente quer, a gente conquista. Conquista ou não conquista?
conquista. A prova é que você está aqui. Mas a maturidade não está no preço que eu pago para conquistar. A maturidade está na minha capacidade de manter uma semeadura depois da conquista feita. Então, quando Noé desce da arca, irmão, presta atenção. Quando Noé desce da arca, imagina meses daquela arca, fedorenta, gambá. Tem coisa que passa na cabeça da gente, pregador, né? Imagina o elefante defecando. Será que tinha como jogar as fezes dos bichos para fora Será que tinha? Será que tinha como jogar? Imagina, doutor, que doideira, né? Imagina que loucura, o gambá fedendo, os bichos defecando, que loucura, que nojeira que virou com aquela arca. Eu fico imaginando assim, Noé naquela, meu Deus, não aguento mais, né? Doido para sair daquele negócio. Aí quando ele sai da arca, né? Sai da arca, grande livramento, todos morreram, eu estou salvo, minha família está salva, Deus fez um grande milagre, o projeto de Deus deu certo na minha vida, Deus cumpriu a promessa dele na minha vida, glória a Deus, aleluia, vou fazer uma festa. Não, vou levantar um altar e vou agradecer. Vou levantar um altar e vou trazer uma oferta ao Deus que me abençoou. Porque o que sustenta uma aliança madura é a capacidade de me manter semeando depois que a conquista chega. Eu tenho visto muita gente errar nisso aqui. Muita gente. Pessoas que semearam por uma honra. E depois que a honra chegou, pararam de honrar o Senhor. Pessoas que se comprometeram e foram fiéis para alcançar o que queriam, mas depois que alcançaram, deixaram de ser fiéis. Não é maduro viver assim. Uma aliança madura se sustenta com semeaduras. Semeie, porque semeadura e colheita é algo perpétuo. O dia que você parar de semear, você está condenando o seu futuro à falência. Porque hoje você come das semeaduras do passado, mas o que determina a sua colheita futura é o que você semeia hoje. Você semeou para ter a esposa, a família que você tem. O que vai manter essa família é o que você é capaz de semear hoje. Você semeou e colheu as suas conquistas. O que vai garantir essas conquistas é a sua capacidade de semear hoje. Agora fale, seja sincero com você mesmo. Quando a gente pensa, não, eu sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa fiel nos meus compromissos. Mas quando a gente para e avalia biblicamente, a gente tem que reconhecer que não somos tão maduros assim. Porque todas as vezes que nós deixamos de negociar, ou nós negociamos uma semeadura, porque é uma das primeiras coisas que as pessoas negociam, são as semeaduras. Se uma crise apertar, a primeira coisa que ele faz é deixar de dizimar. É estranho, né? Ele é fiel no dízimo para alcançar o que ele quer. Mas se ele ficar apertado financeiramente, a primeira coisa que ele deixa de entregar é o dízimo. Depois ele quer saber por que as coisas estavam dando certo e não estão dando mais. Quando você negocia a semeadura, você condena o seu futuro à falência. Nós precisamos, de uma maneira muito geral, irmãos, sem exceção, nós precisamos ser mais maduros nas nossas alianças, uns com os outros, mas acima de tudo, nós precisamos ser mais maduros na nossa aliança com Deus. E a maturidade da aliança se revela dessa forma. Se revela na obediência, se revela na fé, se revela na nossa capacidade de nos deixar guiar pelo Espírito Santo e não pelo corvo.
A nossa maturidade, na nossa aliança se revela na nossa capacidade de nos manter semeando para conquistar o que nós queremos, mas também depois da conquista. Espero que você entenda isso e que você firme as suas alianças com Deus, porque a nossa vida depende disso. Vamos ficar de pé para a gente orar. Aliança não é brinquedo. Aliança é algo tão sério, na ótica de Deus, que a forma mais elevada que Ele podia demonstrar da aliança dele conosco foi enviar o próprio Filho para morrer por nós, para mostrar para nós que Ele está disposto a pagar o preço que tiver que ser pago, para ter uma aliança com os seus filhos. O mínimo que nós fazemos é responder a essa aliança, amadurecendo a nossa aliança com Ele. Você entendeu essa palavra? Feche os seus olhos um instante. Que nível de maturidade tem sido o seu compromisso com Deus? Que nível de maturidade tem sido o seu relacionamento com Deus? Pare e pense nisso. E tenha coragem, talvez, de fazer uma oração que ninguém pode fazer por você, de dizer: Senhor, eu reconheço, eu não sou tão maduro como eu pensei. E a minha aliança com o Senhor não é tão madura quanto eu pensei. Você ser capaz de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe a imaturidade, mas nessa noite eu te peço, vira uma chave dentro de mim, porque a partir de hoje eu quero dar respostas diferentes das respostas que eu tenho dado. Que a minha aliança com o Senhor não seja uma aliança humana, terrena, muito menos superficial, mas que a minha aliança com o Senhor seja uma aliança madura. Se tiver que passar pela prova de um dilúvio de críticas, do que quer que seja maduro o suficiente para suportar e vencer tudo, porque eu sei que cumprir com seus propósitos vale a pena. E a única coisa, irmãos, que talvez Deus exija de nós, para cumprir através de nós os planos e propósitos dele, é que sejamos fiéis à nossa aliança. Se você quebrou a sua aliança com Deus em algum momento, talvez seja uma boa oportunidade de você dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, restaura a minha aliança essa noite. Eu me arrependo de ter quebrado. Eu me arrependo de ter errado. Eu me arrependo de ter tomado decisões que eu não deveria ter tomado. Eu me arrependo de ter me deixado influenciar por críticas e por corvos. Eu me arrependo por ter desistido no momento da falta de fé. Eu me arrependo de ter sido desobediente. Eu me arrependo. Mas nessa noite eu renovo a minha aliança com o Senhor. Cumpra em mim as tuas promessas e através de mim os teus propósitos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha feito essa oração. Essa é a minha oração. Segure na mão da pessoa ao seu lado, pode fechar os corredores. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por essa noite, pela tua presença, pela presença de cada pessoa que veio à tua casa celebrar o Senhor. Obrigado por cada um desses casais que teve essa experiência nesse encontro. Obrigado por esse tempo extraordinário que o Senhor tem nos permitido viver como igreja neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, e que essa palavra
nos desperte e venha nos desatar a um nível de maturidade, a um nível de maturidade do nosso compromisso com o Senhor. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a igreja e seja sobre a vida de todos aqueles que te amam e aguardam a volta de Jesus. E que todos nós digamos amém. Um beijo, Deus te abençoe, uma excelente semana a todos.